Que a paz esteja convosco. Bom, espero que todos tenham uma boa semana. Esses vídeos estão sendo reproduzidos também pelo YouTube. Você que ainda não foi lá no canal, dá uma visitadinha lá. Se puder dar um like, se puder se inscrever no canal, a gente agradece, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. O título da minha Bíblia é Resposta a Perguntas acerca do Casamento. Verso 1 em diante diz assim: Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem o poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Amém? Vamos fazer uma pausa aqui, dar uma refletida nesse texto e a gente vai continuando devagar. Como eu disse, a gente não tem muita pressa, porque Jesus pode voltar antes dessa live se encerrar, amém? Então vamos lá. Os coríntios mandam perguntas para Paulo acerca do casamento, né? E ele vai responder essas perguntas. E antes de eu falar especificamente do texto em si, eu preciso lembrar você as questões culturais que acontecem, né? Contextualizar, acho que é essa a palavra. Por quê? Porque para nós são coisas assim meio que, sei lá, sem sentido, né? Como o homem não tocar em mulher, né? O homem pague a benevolência à mulher, essas coisas todas que nós, no tempos de hoje, temos um pouco de dificuldade por conta das mudanças culturais. E eu fui então ouvir os homens sábios, e há uma concordância de que a questão da cultura dos gregos, né? Corinto é uma cidade grega e eles estão ali no meio de um lugar de muita prostituição, e tem então ali um conceito de que nós somos divididos em duas partes, a alma e o corpo, e o corpo tem que ser mortificado para que a alma seja santificada, né? Então você tem que mortificar os seus desejos carnais para que a alma seja purificada. Entre esses desejos carnais, o sexo, né? Já falei, né, no capítulo anterior que havia lá em Corintos o templo da deusa Afrodite com as sacerdotisas prostitutas, havia o templo de Apolo, supostamente onde tem uma inclinação de homem gostar de homem. Enfim, eles cultuam a beleza masculina, e alguns desconfiam que por causa disso seria um lugar da prática do homossexualismo entre homem e homem. Mas a questão é essa, que é um lugar de muito apelo sexual. É quase um Brasil da vida, né? Que você sai, você vê revistas pornográficas expostas na banca de jornais, você passa... Hoje, alguns cinemas não existem mais no centro da cidade de São Paulo. Eu não sei como funciona nas outras cidades que eu não conheço. Na minha cidade não tem cinema. Na cidade vizinha que tem, é um cinema dentro de um shopping, então não vai passar filme pornográfico por enquanto. A gente fica mais tranquilo. Mas antigamente, você passava pelo ônibus e alguns cinemas tinha aqueles cartazes enormes, né? Foi até um prefeito, esqueci o nome dele agora, mas que proibiu isso, graças a Deus. Mas você passa pela rua, você vê às vezes os camelô com DVD, que é uma outra prática que também está caindo, visto o crescimento da internet, vídeos e filmes, as pessoas não estão acessando mais isso pelos DVDs. Mas também tinha aquelas plaquinhas que eles carregam,
Eles põem no chão uma criança de 5 anos, passa a dar de cara com aquelas imagens pornográficas lá. Então tudo é um apelo sexual. Se você pega desenhos animados hoje, né, ele traz um contexto erótico, né, formas, quer dizer, formas do desenho que insinuam a sexualidade, a sensualidade. Tudo é mais ou menos uma coisa que um apelo. Se você pega, hoje eu quase não assisto TV aberta, né? Então eu quase não tenho conhecimento disso. Mas no meu tempo, por exemplo, havia comercial do chuveiro. Tá, o chuveiro ainda vai, né? Que era o banho, você precisa estar com roupa de banho. Mas escova de dente, creme dental. E o creme dental, a pessoa tava lá de biquíni ou de bermudas, bonitão lá. Apelo sexual para isso. O cigarro tinha as propagandas, já com aquele toque. Tudo, na verdade, puxa pelo erotismo, porque o sexo faz parte da vida humana, né? É um mandamento também. Então, eles estão nessa situação e eles querem então saber de Paulo qual é a visão deles acerca do casamento. E Paulo começa dizendo o seguinte, ó, do que vocês escreveram, bom é que o homem não faça, né, não tenha uma vida sexual ativa. Seria bom que todos pudessem ser, como ele diz, como eu mesmo, não tocasse em mulher. Existem algumas coisas que a gente precisa entender aqui, não é? Hoje, por exemplo, no Brasil, na periferia de São Paulo, que é onde eu moro, né, existe uma libertinagem, não é uma liberdade, né? É uma libertinagem, é a promiscuidade do sexo. Então, adolescentes muito novos entram para a vida sexual, né? Crianças com 10, 12 anos de idade já estão praticando sexo. A gente vê criancinhas, né, com 3, 4 anos, por conta das outras páginas sociais, sabem dancinhas sensuais. 3, 4 anos, 2 anos de idade. Se duvidar, aprendeu a andar, já aprende a dançar essas dancinhas sensuais. E cantarem as musiquinhas, né, relacionadas ao sexo, né, funk, forró, que tem esse apelo à sexualidade. Então, é muito difícil hoje a gente conter a juventude, a adolescência nisso. E eles começam nas suas atividades sexuais muito cedo, não é? A Igreja de Cristo, ela deveria proteger os seus jovens e as suas crianças dessa situação, deveria ter, né, um programa de educação onde se falasse de sexo abertamente, porém sem essa inclinação à sexualidade, né? Porque eles procuram a sexualidade fora da igreja, porque na verdade alguns pastores têm medo de falar sobre sexo, né? Na escola dominical, ou grupos mesmo da criança, a gente tem esse medo de falar da sexualidade, e aí eles vão aprender lá fora. Mas se dentro da igreja não tem quem ensine, eles vão procurar lá fora. Só que lá fora eles vão ser ensinados de uma maneira sem responsabilidade, né? Então, Paulo está falando aqui disso. E pense que se você, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma fruta. Se você não tem, nunca provou uma fruta, deixa eu ver aqui se eu lembro de eu não lembro de nenhuma fruta agora. Mas se você nunca comeu, você não sabe o sabor, você não tem desejo, porque você não sabe nem que existe, né? O sexo para a adolescência deveria ser isso, né? Para nossas crianças, para os nossos adolescentes, deveria ser essa coisa de não ter nem curiosidade de saber o que é, né? Por quê? Porque na verdade nunca provou, não sabe o que é, a gente não devia ter isso. Mas como a gente cresce hoje, né? A criança já cresce envolvida por essa sexualidade, seja na TV, seja pelos canais de comunicação que tem. Então ela fica curiosa e ela quer provar, ela quer saber, e daí essa iniciação mais cedo. Mas seria bom que não houvesse uma prática sexual. Por quê? Porque biblicamente a prática sexual ela só é permitida para os casados entre o casal, não é? Biblicamente, a prática do sexo, ela é então para o casamento. Depois do matrimônio,
aí você também, a gente vai falar um pouco disso agora, aí já muda a visão, porque se o sexo é proibido antes do sexo, antes do casamento, ele depois do casamento é quase que uma obrigação, como a gente vai ver aqui, né? Então, a gente tem que entender isso. Sexo antes do casamento, totalmente contra os preceitos da Bíblia, não é? A igreja às vezes falha em tratar com isso, e aí a gente cria mitos, né? E tudo que a gente mistifica fica mais estranho para a gente poder controlar. Então, Paulo está dizendo isso. Mas, já que não pode se abster, né? Se o sexo é uma coisa que vai se tornar uma realidade na sua vida, por causa da prostituição, que é o que eu falei, né? De sexo sem responsabilidade, sem um propósito correto. Então, por causa dessa prostituição, é melhor que você case, né? Só que depois que você casar, olha o que ele vai dizer no verso 2, né? No verso 3, na verdade. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido, e o homem também não tem o poder sobre o seu próprio corpo, tem na mulher. Não é verdade? Ele vai dizer assim, ó, é uma situação normal, até um mandamento bíblico, crescer e multiplicai-vos. Nós, seres humanos, só multiplicamos por um caminho, então a gente sabe que né? Paulo ainda continua falando do sexo. A benevolência do sexo à mulher é que existe o perigo, né? E eu não quero entrar nisso porque é uma questão particular e cada um deve sentar com o seu cônjuge para resolver essas coisas, conversar, se entenderem. É claro, se precisar de uma ajuda profissional, sim, procurar, né? Por isso tem o Ministério Feminino das Irmãs que devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e amarem os seus próprios maridos. Cada igreja deveria ter esse ministério, né, de irmãs mais velhas que pudessem ensinar essas coisas para a mulher. Consequentemente, o pastor e os líderes masculinos ensinariam isso aos homens, na verdade? Pagar a devida benevolência, porque a mulher, na verdade, também ela não é um instrumento de prazer particular, não é? Você não está ali só para explorar a mulher para satisfazer o seu desejo. Ela é uma pessoa com quem você se uniu e tem toda uma necessidade que você precisa atentar para isso. Muitos casamentos acabam se tornando ruins, né? E acabam tendo os problemas, principalmente para a parte feminina, porque o marido não paga essa devida benevolência, não entende um monte de coisa que a Bíblia ensina, amar ela como Cristo amou a igreja, reconhecer ela como base mais frágil, enfim, tem toda uma estrutura, não dá para falar na live aqui assim, porque seria irresponsabilidade minha, não que eu não possa falar, não é isso, mas devido à live ser pública e ser aí ao alcance de crianças também, a gente tem que ser moderado, né? A gente tem que ter uma responsabilidade, o peso da palavra que veio sobre mim. Então tem que ter essa benevolência. O homem tem que saber lidar com a mulher, não é? Infelizmente, nós não sabemos, a verdade é essa. Muitos de nós somos chucos, muitos de nós somos bárbaros nessa parte. Precisamos aprender. A Bíblia ensina, tá? Eu gosto da Bíblia porque ela ensina todas essas coisas. E a mulher tem que pagar a benevolência ao marido. A mulher não tem o poder sobre o seu corpo e tal. E aí no verso 5 ele fala assim, ó, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente. Né? E ele vai dizer, ó, digo isso como permissão, não como mandamento. Né? Vocês podem se separar, eu permito que vocês se separem. Paulo era o fundador da igreja, Paulo está instruindo ali algo que ele gerou, né? As pessoas que são fruto do seu trabalho, ele está discipulando ali a igreja, e ele vai dizer assim, ó, eu vou dizer para vocês que eu até permito que vocês se separem, não é um mandamento, não é uma ordem, não estou dizendo que vocês devem se separar, eu permito, mas só permito se tiver um acordo e se isso for para se dedicar à oração, não é? Infelizmente,
como a gente vai perdendo algumas coisas daquilo que era o projeto de Deus na nossa vida, e o sexo é um projeto de Deus na nossa vida, a gente acabou vivendo um tempo em que o sexo tornou moeda de troca, não é? Moeda de troca. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, eu já vi até pregadores, né, falando que a mulher, se ela quiser alguma coisa do marido, ela tem que preparar uma boa noite para ele, insinuando, né, não falam, porque a palavra sexo apavora as pessoas, eu não sei o porquê, né, mas eles dizendo que se a mulher quiser agradar o marido, prepare uma boa noite de sexo, e ela consegue. E é justamente essa visão que está errada, né? Porque isso é fazer a mulher usar o sexo como uma moeda para que ela conquiste aquilo que ela deseja, não é? Acaba sendo uma moeda de negociação. Então ela quer alguma coisa, ela fornece o sexo ao marido e ela consegue aquilo que ela quer. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas dizendo que usam esse tipo de moeda. Eu já vi irmãs dizendo muitas vezes que até o fato de ela ir para a igreja, né, ela precisaria satisfazer o seu marido sexualmente antes de uma negociação. E o que Paulo está dizendo assim é não use o sexo como uma moeda de negociação, não é? Evite as dores de cabeça ou compre um estoque de analgésico. Na verdade, se você costuma ter dor de cabeça e por isso não pratica sexo com seu marido ou com sua esposa, compre uma caixa. Compre caixas de analgésico e dê em casa. Porque quando a dor de cabeça vier, você tome lá uma super dose, não uma overdose, né? Mas uma dose suficiente para passar a sua dor. Porque você precisa obedecer esse conceito, né, de estar unido. Esse desligamento é, por exemplo, há uma causa, uma necessidade, você está numa situação financeira, está passando por uma tentação com uma pessoa fora do casamento, então você entra num acordo, conversa as duas partes, fala, ó, eu preciso orar por essa parte na minha vida que ela está com uma certa deficiência, estou sentindo um abalo sísmico aqui, então eu preciso orar e fortalecer essa parte, então vamos nos separar, vamos fazer aí uma semana de oração, de consagração, vamos jejuar, e depois de uma semana então a gente volta às nossas atividades comuns, certo? Corretíssimo. Se não for para isso, não é? Se a mulher ou o homem fica em débito nessa coisa, ela vai gerar, a Bíblia vai dizer aqui, que o diabo vai achar, né, espaço para tentar, né, por causa da incontinência. Então tem que ter uma continuidade. O sexo deve haver com frequência na vida de um casal. Qual é essa frequência? É ideal que o casal converse, né, se acerte nessa parte, né? Não está dizendo aqui que você precisa ser máquina sexual, não é isso. Se acerte, tenha sua rotina, cada pessoa é diferente, cada necessidade, cada ser humano tem a sua própria necessidade. O homem tem que pagar a necessidade da mulher, precisa conhecer, a mulher precisa pagar a benevolência do homem, precisa conhecer qual é essa benevolência e praticar isso, simples e fácil. Não quer ter uma vida sexual ativa, não case. Porque se você erra ao ter uma vida sexual ativa antes do casamento, depois do casamento, se você não tiver essa vida ativa, você também erra. Você peca contra Deus, não é? Então tem que pensar sobre essas coisas, porque uma vez depois de casado, a gente vai ver depois aí vai dar muito ruim se você não observar esses detalhes. Aí ele vai dizer assim, ó, eu queria que todos fossem como eu, porque, né, que ele também era. No verso 8 ele vai dizer assim: digo ao solteiro e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, senão a parte do marido. Se porém se apartar, fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ok? Então ele está pegando aqui situações do casado, dos solteiros e da viúva. Ele diz assim, ó, eu fiz uma escolha de viver só. Paulo diz, não é? A gente não sabe se era viúvo, qual era a condição de Paulo. Sabemos que na atualidade ele não tinha mulher.
né? O que causou isso? A Bíblia não explica, eu nunca vi nenhum teólogo falar, não tenho bases para estudar, não gosto muito de estudar o que eu não tenho segurança, né? Fontes que são inseguras. Então, eu pelo menos ainda não achei, mas a verdade é que a gente não sabe qual é a condição de Paulo. Mas ele não tinha mulher, ele era solteiro e vivia só. Ele diz assim, ó, se vocês não podem ficar, se você não pode conter-se, seu desejo sexual é ativo, ao invés de você ser o pegador da igreja, né, que namora, e eu digo isso, né, a gente perdeu algumas tradições da igreja. Quando eu aceitei Jesus, as igrejas pentecostais era, você namora 1 ano, noiva. Depois de noivado, você tem 6 meses e casa. Pra que é isso? Era um mandamento de Deus? Não, não era um mandamento de Deus. Mas era um concílio que a gente tinha, porque isso dava segurança, não é? Porque o rapaz namorava, tinha aquele prazo para noivar e depois casar. O que acontece? Se esse rapaz namorasse muitas vezes, nenhuma irmã da igreja ia querer, porque as irmãs saberiam que tinha alguma coisa errada com ele, não é? Que ele estava pulando muito, então não era uma pessoa confiável para se casar. E por outro lado, evitava o que acontece muito hoje, que é o sexo entre os jovens da igreja, né? Que muitos acabam tendo relacionamento sexual antes do casamento. Às vezes são relacionamentos que não vão para frente, que acabam depois desse relacionamento sexual. E aí então acontece que as feridas são deixadas e traumas são gerados porque não observaram isso. Para se evitar isso, Paulo diz assim, se você não pode conter o seu desejo sexual, case. Viúvas também, né? As viúvas, depois a gente vai ver que tem uma condição para ser chamada de viúva. Aos casados, porém, né? Aí ele fala, é melhor você casar do que viver assim. Aos casados, que não se aparte. A mulher não se aparte do marido e o marido não se aparte da mulher. Mas se apartar, permaneça-se sem casar. Então, você é casado, você é casada, tem alguns conceitos que nós vamos ver mais para frente aqui. Resolveu se separar, tá, beleza, não é? Se for os conformes que a Bíblia deixa aqui, se tiver os parâmetros que a Bíblia diz aqui, e você resolveu se separar para servir ao Senhor, para ter uma vida de santidade, realmente que te leve na intimidade com Deus, então você pode se separar, mas você não pode casar de novo. Não pode casar de novo. Se você está separado, sente que você não morreu, né? Você não se tornou um eunuco dentro de você, é melhor que você continue então casado. Procure então a pessoa que você era casada e que deve estar solteira também, não é? Então, e se reconcilie. Mas e se a coisa desandou? Então viva só, foi uma escolha sua, não é? Foi uma escolha sua, nós já vamos falar disso daqui a pouco. Então, se porém se apartar, fique sem casar ou se reconcilie com o marido e o marido não deixe a sua mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Que é aquela condição, alguém se converte, vai para a igreja, a outra parte não, né? Mas não vê problema em continuar vivendo junto. Então tá tranquilo, né? Só que tem aquelas coisas, né? Que às vezes a pessoa vai para a igreja e o cônjuge fala assim, bom, se você for para a igreja, então eu não quero mais você. Nesse caso, se separe, você não está aprisionado a ele, não é? Se ele deu um checkmate de uma decisão que você tem que tomar entre servir a Jesus e continuar no seu matrimônio, então siga Jesus. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor que você tem essa oportunidade de ser livre, né? Então, Paulo vai dizer isso. Agora, existe uma questão muito séria aqui, que é o seguinte, né? Às vezes a gente vê situação, principalmente naquelas questões do casamento ou da união que não é legalizada, né? Que nós chamamos de amásio. E o que acontece? Às vezes a pessoa é amasiada e ela quer servir ao Senhor, e algumas igrejas
tem por regra, né, que para batismo e comunhão com a ceia, precisa então ser casado no civil, ter o documento do casamento, tudo, não é? Então, para ter essa comunhão com a igreja, precisa disso. A pessoa está na igreja, está nesse relacionamento, a pessoa não consente em casar para que ela seja membrada na igreja, e ela fica nisso. E Paulo está dizendo assim, ó, se consentir, tudo bem. Não consente, você tem que tomar uma escolha. Ou Deus ou ele. Né? Já apanhei demais por pregar isso, já, sabe, fui perseguido, já fui criticado, já se levantaram em estudos bíblicos com isso, mas é uma verdade, é uma escolha que você tem que tomar. Porque não vai dar certo. Se você vive com uma pessoa que não consente que você seja cristã, que não quer que você siga sua comunhão, que impede essa comunhão que você tem que ter com Deus, né? Até porque se você não toma ceia, você não tem parte com ele, é o que Jesus mesmo disse. Então fica complicado. É uma questão que você vai ter que tomar escolha. Mas se consente, se fizeram um acordo, eu não vou para a igreja, eu não vou me converter, mas você pode ir, não tem problema nenhum, permaneça junto. O marido descrente se torna santificado pela mulher e a mulher pelo marido, né? E os filhos não serão amaldiçoados, não serão imundos, mas serão santos, né? Então veja que essa questão da vida sexual do homem é uma coisa que importa para Deus, tanto é que Deus está aqui usando Paulo para direcionar aos coríntios, né, acerca dessas coisas. Então, estude sobre isso, né? Estude sobre o que realmente Paulo está querendo falar, estude sobre o que a Bíblia fala sobre o comportamento do homem. Nós brasileiros, da igreja atual, não todas as igrejas, tá? Mas um grande número de igrejas no Brasil, infelizmente, não tem a preocupação de ensinar ou criar na sua igreja uma cultura evangélica, né? Nós somos um povo sem cultura. Como assim sem cultura, Alexandre? A gente não tem cultura. A gente vai para a igreja e dá glória a Deus, aleluia, acaba o culto, põe a Bíblia debaixo do braço e vamos embora. É isso que é ser crente na maioria das igrejas. A gente não tem, por exemplo, como é o procedimento de um pai para um filho? Como que um filho educa, como que um pai educa um filho, né? Não um filho educa o pai. Mas como que um pai educa o filho? Não é? Qual é a condição? O pai tem que levar o filho para a igreja. Tá, ponto para você. Mas e fora da igreja? Como que o pai deve educar o filho? Não é? Como é que o pai deve formar essa criança? Não é verdade? Porque pense bem, você que é pai, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você que é educador, tem responsabilidade com criança. Se você não ensinar essa criança o modo correto de se relacionar com Deus, talvez ela tenha muitos problemas depois. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e tua mãe. Porque se o cidadão não sabe viver com o pai e com a mãe, não sabe para viver em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É por isso que a sociedade está no caos que está. Porque o cidadão nasce e se acha no direito de maltratar o pai e a mãe. E aí os danos que a sociedade sofre por aí. Então nós precisamos dessa cultura. Aí você tem os adolescentes. A Bíblia vai ensinar passo a passo como fazer todas essas coisas. Na questão sexual, também a Bíblia vai ensinar todas essas coisas. Mas nós precisamos ter essa cultura, não é? Hoje, por exemplo, as igrejas admitem relacionamentos de crente com não crente, não é? Uma vez que se converteu e já está num relacionamento, é uma situação. Mas jovens cristãos não podem se envolver com pessoas não cristãs. É julgo desigual. É contra o preceito bíblico, não é? Se você, por exemplo, é um solteiro e você quer casar por conta de não querer pecar, porque você não consegue se conter, como a Bíblia diz aqui, você deve procurar uma irmã, não é? Até porque será mais segura, ela vai orar com você se ela for de Deus de verdade, e vocês vão permanecer firme até o dia do casamento, e depois aí tem o passaporte ao paraíso. Mas na verdade precisa. Mas hoje as igrejas permitem esse relacionamento. Mulheres cristãs namorando com homens ímpios, homens cristãos namorando com mulheres ímpias. Se isso não aconteceu antes da conversão, depois da conversão não deve acontecer.
Devia ser cultural isso, né? Devia ser uma coisa normal. Existe alguns debates teológicos que a gente ouve por aí acerca de jejum, acerca de dízimo, acerca de sábados. Existem coisas que não está escrito no Novo Testamento. Por quê? Porque já era tão enraizado na cultura judaica que quando houve a conversão por cristianismo, na verdade não se precisava ensinar. Por quê? Porque já era cultural, já era parte da vida dos judeus, entendeu? Quando as pessoas pensavam o que era ser um judeu, ela já tinha mais ou menos a imagem do que era. E essa cultura era transmitida de pai para filho. Só que hoje a gente não tem uma cultura evangélica. A gente não sabe exatamente qual é o padrão de roupa, a gente não sabe o que quer dizer cabelos acrescidos, qual é a medida de um cabelo acrescido, que é desonroso para o homem, mas é honra para a mulher. A gente não sabe dessas coisas. A gente não tem uma cultura, sabe, de alimentação. Os judeus têm até a purificação, né, a lavagem, para que você possa fazer sua refeição, está lá na Bíblia. Era uma coisa cultural deles. Hoje a gente corre, pega o prato, se joga no sofá, senta de qualquer jeito, come tudo que vê, come mal, se alimenta mal, e está tudo certo. Então a gente precisa, né, a gente está estudando sobre alguns problemas da igreja, mas a grande necessidade que nós temos, e se Paulo escreve isso ao líder da igreja, como a gente vai ver no capítulo 16, o grande desafio dos líderes da igreja, dos educadores que fazem aí, né, dos que propagam o evangelho, é gerar uma cultura. Só que uma cultura evangélica, ela nasce na união. Enquanto houver divisão, nós não vamos conseguir. Nem tente, porque você vai falhar. Você vai falhar. Porque se nós devemos fazer as coisas certas, a primeira coisa que a gente deve corrigir é a divisão que existe no nosso meio. Não é? E aí eu não preciso expor muita coisa para você saber que há uma divisão. Pense no seu bairro e na minha região, na avenida em que eu moro numa avenida. Na avenida que eu moro, a última vez que alguém contou, tinha mais de 30 igrejas. 30 igrejas com ideologias diferentes, 30 igrejas com costumes diferentes, 30 igrejas com doutrinas diferentes, 30 igrejas falando coisas diferentes. Então dá para ter uma cultura com toda essa divisão? Não dá. Não dá. Se a gente quer, se nós quisermos realmente gerar um cristianismo puro, verdadeiro, um cristianismo onde a Bíblia seja realmente o alicerce de fé, a primeira coisa que nós temos que acabar é com a divisão. A primeira coisa que Paulo combate nas cartas aos Coríntios é a divisão, né? Ele começa já explicando que enquanto houver essa divisão, somos carnais. Não dá para falar de coisas espirituais. Não dá para entender as coisas do espírito sendo carnal. E aí não adianta a gente falar sobre o casamento, que ninguém vai entender, porque na verdade somos carnais, meus prazeres são carnais. Eu não quero nem saber dessas coisas de espírito, que jovem não pode praticar sexo, nós estamos nos anos 2022, fluxo e sexo no meio da rua, que negócio é esse? Não, nós temos que ter uma cultura, nós temos que ter um modo de vida que possa nos diferenciar. Não é? Quando Deus deu a lei, ele disse assim, ó, as nações ao vosso redor, elas vão dizer assim, que povo é esse que tem leis tão justas e tão boas? As leis do povo de Deus ia transformar eles em alguém de uma cultura tão firme e tão boa, ia transformar eles em uma nação que era tão firme nessas leis, que isso mostraria para as nações que era um povo diferente por ter leis boas. Mas hoje a gente estamos mais assim adaptados às questões do mundo do que, na verdade, às questões culturais do cristianismo. Então nós temos problemas? Temos, muitos problemas. Nós temos aqui no capítulo 7, Paulo está resolvendo a questão sexual da igreja, não é? Ah, pastor, fala muito sexo. A Bíblia fala, eu tenho que falar também, não posso fugir. Não gostaria de falar de alguns temas, não é? Porque eu acho que alguns temas é melhor que as pessoas
Aprendam da forma correta. E uma live como essa só vai gerar mesmo coisas para você pensar, para a gente poder esclarecer. Mas é isso. Então a gente precisa ter uma cultura. Nossos jovens precisam saber como viver a sua juventude, os prazeres que esperam por eles e os perigos, né? Os perigos que ela está causando para si mesma. Eu vou só dar um exemplo aqui da questão do, do abraçar-se, né? Da vida sexual antes do casamento, não é? Então você é o bonitão, né? O jovem, o pegador da igreja. Toda igreja tem um pegador, né? O cara namorou a mocidade toda e vai por aí afora. Então todo jovem tem um pegador. O que que acontece? Você praticou sexo antes do casamento? O que que acontece? Cada pessoa tem um modo de viver a sua vida sexual. As mulheres não são iguais e os homens não são iguais. Esse negócio de homem é tudo igual, mulher é tudo igual, isso daí é balela. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de ser. Cada pessoa tem a sua intimidade. Certo? Só que você conheceu muitas mulheres, né, jovem? Ou a jovem que conheceu muitos homens. Aí casou. Agora você vai ter um homem ou uma mulher para a vida inteira. Só que o que acontece? Esse homem ou essa mulher, ela tem alguns receios acerca do sexo, certo? Ela não é tão liberal quanto aquele que só quis te usar, ou quis ser usada por você, sei lá. Não é? De repente, a gente fala que só quis usar, mas na verdade quis ser usado. Então, é diferente, né? E às vezes, pode não ser tão bom quanto o da experiência anterior. Há uma possibilidade disso. Só que você teve a experiência anterior. E você se sentia bem. Só que agora você não se sente bem porque você faz uma comparação idiota, né? De não reconhecer que a pessoa é diferente na própria natureza. E você fica comparando o seu atual com o seu ex, que era sei lá, o deus grego lá, alguma coisa do inferno que te satisfazia, e que de repente não tem. E você vai ter um problema pro resto do seu casamento. Você sentenciou o seu casamento a ser infeliz. Por quê? Porque praticou sexo antes, né? Não é só a questão do sexo em si. Você que é uma moça, por exemplo, que pratica sexo antes do casamento, tem dois perigos. Esse perigo que eu apresentei para o homem, que também é uma realidade para a mulher, e tem um outro problema. Você casa com o seu marido, né? Você é uma moça que pratica sexo naturalmente, não é? Eu não estou reprimindo ninguém sexualmente aqui, viu, irmãos? Não é uma repressão sexual, é ensinando uma forma correta de viver isso. Só que você tem muitos parceiros. Aí você resolve mudar isso, resolve se converter e agora vai casar com alguém. Você tem que contar para o seu marido ou não tem que contar? Isso é uma coisa que você vai orar a Deus e vai saber o que ele dizer. Eu não posso dizer o que fazer. Eu, se fosse você, contaria. Só que o que acontece? Agora você escolheu alguém para casar, ou alguém te escolheu para casar, e você vai casar com ele. E nós homens temos uma mente muito competitiva. Se algum dia esse homem olhar para você e não te ver super feliz, como modelo desfilando na passarela, ele pode ter problemas emocionais e que isso pode gerar problemas em todo o seu casamento. Então, por isso, Paulo diz assim, ó, se você é os solteiros, é bom ficarem só. Mas se vocês não podem, que casem. Não pense que ter muitas experiências é uma coisa bacana. Não pense que é. Não é. Na verdade, se você puder ter um único parceiro, é a coisa melhor que você vai fazer para a sua vida. Não é? Por quê? Porque você vai se adaptar a ele e vocês vão conversar. Eu espero de todo o coração que haja diálogo nos casamentos e você vai conseguir ser feliz. E às vezes não, não é? Então, preste atenção nisso. Amanhã a gente continua nesse tema. Nós paramos no verso. Opa! Ah, tá. Nós paramos no verso 11, né? Isso. E aí então a gente continua. Peço a você que ore por mim e que nos ajude, né? Nesse trabalho, orando, intercedendo a Deus para que me seja dada a palavra com confiança,
para que a gente possa chegar aí ao conhecimento de verdade. Deixa eu só também esclarecer uma coisa para você, muito importante. A gente vai falar de tudo, porque a Bíblia fala de tudo. Mas existe uma coisa que é impressionante. Eu estou te passando um pouco do que eu sei, um pouco que eu sei, não é? É claro que a palavra de Deus, ela tem níveis, né? Um teólogo ou alguém que tem mais leitura bíblica do que eu, ele consegue ver coisas muito mais profundas do que eu. Isso que eu estou passando para você aqui é superficial, né? É raso. Se a gente pegar Ezequiel 47, é andar com as águas no artelho, né? Mas tem mais profundidade. O que você pode ir nessa profundidade também sozinho. Você não precisa esperar que ninguém te leve. Se você ver, depois você tem que entrar na água para passar a nada. E para passar a nada você tem que se lançar na água. Então isso aqui é pequeno, né? São basezinhas que você pode pegar. São pontos que de repente mexem na sua mente. Assim, fala, quero saber mais sobre isso. Para que você se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, não é? Ouça pregadores. Eu ouço constantemente pregadores, constantemente. Já disse, às vezes 3, 4, 5, 6, às vezes se 10, passo 10 pregação das pessoas que eu gosto de ouvir. Às vezes 4, 5 pregadores num dia, com um tema, que nem o tema de Coríntios 7, eu vi 2 pregadores muito bons que eu gosto. Então, a gente tem que procurar isso, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você pode... eu estou com 51 anos, eu tenho certeza que eu não tenho tempo para descobrir todos os segredos da Bíblia. Nem tenho essa pretensão, tá? Já fui adolescente, hoje eu sou homem e sei pensar com raciocínio lógico. Não dá tempo de eu descobrir todos os segredos da Bíblia, tudo que a Bíblia diz. Não dá. Seria loucura minha pensar nisso, entendeu? Assim como você pode ser um jovem, se for uma criança que tivesse 1 ano, você ia viver 200 anos e você não ia conseguir absorver todo o conteúdo da Bíblia. Ela é um livro fantástico, irmãos. Você ler as coisas, e se você vai tendo mais intimidade com ela, você relê o seu texto, e aí já é uma outra dimensão, já abrange uma coisa que você não percebeu na primeira leitura, e isso é crescente e é infinito isso. Não tem limite, não é? Porque ela revela Deus, e Deus não se pode medir. Então, pense que o conhecimento e a sabedoria que a Bíblia tem é realmente uma coisa que não se pode absorver tudo. Ninguém é capaz de dominar a Bíblia e dizer assim, é isso, absolutamente chega. Então, eu estou aqui falando de algumas coisas, mexendo com o seu intelecto para que você tenha esse desejo de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor porque se preocupas com toda a nossa vida, Pai. E se preocupas com os nossos desejos, com as nossas necessidades humanas. Reconhece que as temos, até porque o Senhor as colocou em nós, e nos ensina a procurar satisfazer esses desejos e essas vontades de uma forma correta, que nos seja proveitosa, de uma forma que gere benefícios em nós, Pai. E que isso ocorra sobre a vida dos teus servos que ouviram essa palavra, que possam, Senhor, verdadeiramente ter condição de se posicionarem naquilo que desejam, nessa questão, Senhor, que é o sexo, que o Senhor possa direcioná-los, dar força, livrá-los do laço e confirmar a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos. Amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre casamento. Aí já vem a parte lá da separação, que eu falei, né, há pouco, que se a mulher não consente, você pode separar. Nós vamos ver algumas condições que Paulo deixa aqui. A gente sabe que por regra do divórcio é só o adultério, mas aí a gente pega o que Jesus disse sobre o adultério, então esse leque aumenta. Enfim, é o que eu disse. A Bíblia é um livro inesgotável de saber, e esse mínimo cérebro aqui não tem pretensão de definir tudo. É de mexer com você, é de fazer você pensar e despertar em você um desejo
de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Amanhã às 22h30 eu estou de volta, se assim Deus permitir. Orem por mim. Deus abençoe a todos.